Aleluias. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Glória a Deus. Amados, hoje nós estamos encerrando a campanha Eu Orei e Deus Ouviu. E hoje nós estamos encerrando com o tema Jesus orou e o impossível aconteceu. Amém? Eu queria declarar sobre a sua vida nessa noite, que você vai orar a esse Jesus poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e o impossível vai acontecer na sua vida. Amém? Vamos ler um texto bíblico aqui em João, Evangelho de João, capítulo 11, vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Vai dizer assim o texto nos versos 42 e 43. Eu sei que sempre me ouves, Jesus falando, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Aqui, queridos irmãos, Jesus se apresenta num cenário de morte pela terceira vez no seu ministério. A primeira vez foi quando ele, ainda no início do ministério, encontrou um velório saindo de uma cidade chamada Naim. E então Jesus curou, restaurou, restabeleceu a vida daquele jovem que era filho de uma viúva. A segunda vez que Jesus se encontrou com um cenário de morte foi quando ele foi até a casa de Jairo, o chefe da sinagoga. E quando Jesus vai até a casa de Jairo, o velório ainda não havia saído. O pessoal ainda estava ali chorando, se pranteando, e Jesus então deu um final naquele velório, trazendo aquela menina à vida. Aqui, queridos irmãos, quando Jesus é convidado, quando Jesus é chamado à casa de Lázaro, que era irmão de Maria e de Marta, o velório já havia passado. Lázaro já havia sido enterrado. E quando Jesus chega naquele cenário, já havia 4 dias. Jesus está aqui então diante de uma situação impossível, semelhante às outras, e ainda com esse agravante, 4 dias depois. Eu queria dizer para você nessa noite, que o Deus do impossível está aqui nesse lugar. Eu queria dizer para você aqui nessa noite, que o Deus Todo-Poderoso que ressuscitou a Lázaro é o Deus que vai ressuscitar os seus sonhos, vai trazer à sua vida a alegria novamente, vai trazer o sorriso faltante no seu rosto novamente, porque o Deus Todo-Poderoso habita nesse lugar. Então, queridos, nós precisamos entender que a oração é o método, é a forma em que nós nos comunicamos com Deus. Nada disso é possível se nós não tivermos em oração. É interessante esse comentário do Taylor Whitson, depois você lê sobre ele, é um missionário. Enquanto menino, perguntaram para ele, o que é que você quer ser? Eu quero ser um missionário. E ele então diz assim, quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando nós oramos, Deus trabalha. Quando você trabalha, você se esforça. E você se fadiga e não vê resultado. Mas quando você ora, Deus trabalha. E Deus está trabalhando nessa noite. E Deus está agindo nessa noite.
a sua oração não tem sido em vão. Deus está ouvindo, Deus está contemplando, Deus está olhando para você. E creia, o impossível do Senhor vai acontecer na sua vida. O impossível que tanto você pede, o impossível que você crê, vai acontecer. E nós contaremos as bênçãos do Senhor nesse lugar, porque o Deus Todo-Poderoso é o Deus que age enquanto nós oramos. Então, queridos, para que nós possamos então perceber, ou aliás, para que o sobrenatural, a ação de Deus aconteça sobre as nossas vidas, nós precisamos então examinar esse texto, olhar esse texto com bastante carinho. O Evangelho de João é um evangelho que fala sobre o Deus Filho. É o evangelho que, como se ele fosse uma tese dizendo, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em todos os milagres, você vai ver, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas por que o milagre acontece? Mas por que o impossível acontece? O impossível, que é gerado através da oração, em primeiro lugar, acontece para que Deus seja glorificado. Veja o que diz o texto. Então as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Essa família, queridos, era uma família muito querida por Jesus. Jesus almoçava com eles, Jesus tomava café com eles, eram pessoas bem chegadas. Eles não faziam parte ali dos 12 discípulos de Jesus, mas Jesus tinha Lázaro como um amigo, como um companheiro, como aquele amigo chegado. Por isso que João, quando escreve, aquele a quem tu amas, elas sabiam do amor de Jesus por Lázaro. Mas a pergunta é: Jesus amava Lázaro e deixou Lázaro morrer? Outra pergunta: Jesus me ama, e por que eu estou sofrendo? Jesus me ama, e por que o meu casamento está em crise? Jesus me ama, e por que o meu saldo bancário está negativo? Jesus me ama, e por que meu carro bateu? Jesus me ama, e por que a minha família está em crise? Jesus me ama, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu queria dizer algo para você nessa noite. Tudo que está acontecendo na sua vida tem um único significado, tem um único objetivo. Sabe qual é? A glória de Deus sobre a sua vida. Aleluia! Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Entende agora? É para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Sabe por que não aconteceu ainda? Porque quem ia ser glorificado não era ele. Sabe por que não aconteceu ainda? Porque quem ia ser glorificado era uma pessoa, não era Deus. Sabe por que não aconteceu ainda? Porque era seu marido, porque era sua esposa, porque era seu filho. Menos Deus ia ser glorificado nessa história. Mas eu queria dizer para você que você, cumprindo todos os passos, permaneça firme. Sabe por quê? Porque Deus precisa ser glorificado na sua vida.
Ele precisa ser glorificado. Jesus disse: é para que o Filho do Homem seja glorificado. Por que tanta dor, por que tanto sofrimento? É para que o nome dele seja glorificado. Mas em segundo lugar, queridos, o milagre acontece para revelar que o propósito de Deus é sempre maior e melhor. Veja isso. Disse Marta a Jesus: Senhor, aqui Jesus, antes ele ainda não havia chegado, agora ele chega. E antes que ele entre na aldeia de Betânia, Marta vai ao seu encontro. E ela então disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta estava pensando algo desse tamanho. Jesus estava pensando algo. Marta estava pensando em uma cama, em um leito vazio. Jesus estava pensando em um túmulo vazio. Aí eu pergunto para você: o que é maior e melhor? Uma cama vazia ou um túmulo vazio? Está entendendo agora porque está doendo? Está entendendo agora porque ainda não aconteceu? Está entendendo ainda porque não chegou a sua vez? Está entendendo ainda porque não aconteceu na sua vida? Está entendendo ainda porque tantas dores, porque tanto sofrimento, porque tantas lágrimas? Porque lá na frente, o propósito de Deus, que é maior e melhor, vai se cumprir na sua vida. Aí Marta então continua, ela diz: mas eu sei, Senhor, que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E aqui, Marta faz aquele retrato de todos nós. Ela oscila entre a fé e a razão. Porque primeiro ela diz que crê. E depois, se nós lêssemos aqui o texto, ela vai dizer: sim, Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar depois, no último dia. Não, Jesus não estava falando sobre o último dia. Jesus estava falando de algo para aquele tempo. Jesus está falando sobre algo para agora. Jesus está falando sobre uma mudança agora. Jesus está falando sobre uma vida nova agora. Jesus está falando sobre um cumprimento de promessa para agora. Não é para depois, Ele está falando para agora. Você está vivendo uma vida em que você olha para trás e nada acontece. Você olha dos lados, tudo fechado. O que é que está acontecendo? Se o Senhor tivesse feito isso, nós muitas vezes nos comportamos como Marta. Ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, como se Deus não soubesse agir, queridos. Como se Deus não soubesse o que Ele está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. Olhe para mim, Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas.
O Deus Todo-Poderoso está no controle de todas as coisas. E quando Ele diz, o teu irmão há de ressuscitar, Ele está apresentando um propósito maior e melhor, que você não está enxergando agora, você está vendo agora, mas Jesus já está vendo lá do outro lado. Jesus já está vendo o mês que vem, Ele está vendo a sua casa, Ele está vendo a sua família, Ele está vendo a salvação dos seus entes queridos, que você tanto ora, Ele está vendo a cura dos seus familiares, Ele está vendo, você está vendo agora, mas Jesus já está enxergando lá na frente. O que parece ser o fim é apenas o começo de uma grande história. Humanamente falando, o túmulo é o fim, humanamente falando. O túmulo é o fim. Mas eu queria dizer para você que Jesus, assim como Ele fez na vida de Marta, Maria e Lázaro, Ele está dizendo para você nessa noite: parece que é o fim, mas é o começo de uma grande história. Parece que é o fim, parece que tudo acabou, parece que a morte chegou, parece que tudo está dando errado. Esse cenário de morte, esse cenário sombrio, esse cenário de escassez, é porque acabou. Não, Deus está dizendo nesta noite, Deus está falando para o seu coração nessa noite, dizendo: não acabou, não é o fim, não é o fim. E assim como Ele levantou Lázaro do túmulo, Ele deseja te levantar nesta noite. Oh, aleluia! Mas em terceiro lugar, queridos, o extraordinário, o sobrenatural, desperta a fé no coração das pessoas. Versos 43 a 45 vai dizer: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas, deixe-o ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Creram nele. Sabe, queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que o lugar onde mais deveria ter fé, muitas vezes é um lugar onde há escassez de fé. Nos acostumamos a servir, a pregar, a cantar, a receber ali na porta, a abraçar o nosso irmão, e esquecemos que o Deus poderoso, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, está ouvindo as nossas orações, está ouvindo a sua oração, está ouvindo o seu clamor. Porque parece que a nossa oração é uma oração mecânica. Nós entendemos que estamos falando com Deus, mas muitas vezes nós não cremos que o milagre vai acontecer agora. Mas aqueles homens que vieram de Jerusalém, que vieram confortar a Marta e a Maria, quando viram Jesus chamando Lázaro para fora, eles creram em Jesus. Eles creram em Jesus. E nessa noite,
o Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus que está nesse lugar, que chamou Lázaro para fora, ele deseja fazer algo extraordinário na sua vida. A impossibilidade está a um passo de uma oração. Será que você crê mesmo que o impossível pode acontecer? Será que você crê mesmo que o impossível pode acontecer na sua vida? Eu não contei esse testemunho no primeiro culto, mas desejo contar agora. Há quase 37 anos atrás, onde a medicina não tinha os avanços que tem hoje, a minha mãe chegou no hospital com sintomas de eclâmpsia. E os irmãos sabem que é uma doença, hoje existem várias formas de controlar, mas que há quase 37 anos atrás era algo muito difícil de controlar. Quando ela entrou naquela mesa de cirurgia, o médico olhou para os meus familiares, para o meu pai, para os meus avós e disse: daquela sala só sai ou o filho ou a mãe, mas os dois é impossível. Antes que a minha mãe recebesse a anestesia, ela olhou para Deus e disse: Senhor, se o Senhor me tirar dessa juntamente com meu filho, eu te servirei. Eu te servirei e eu criarei o meu filho no caminho da tua palavra. O que vocês acham que aconteceu? Ele é o Deus do impossível. Esse mesmo Deus que está aqui, esse mesmo Deus que está aqui, aleluia! E esse mesmo Deus que deseja levantar a sua vida, esse mesmo Deus que deseja agir na sua vida, eu já estou terminando. Maior do que Jesus ressuscitou a Lázaro dos mortos, é quando ele ressuscita os espiritualmente mortos para crer nele. Lázaro saiu do túmulo ao ouvir a voz de Jesus. Há muitas pessoas que estão vivendo uma vida que parece que elas estão em um túmulo. Não tem vida, não tem alegria, não tem satisfação, não tem confiança. Mas nessa noite, Deus deseja mudar a sua vida. Mas nessa noite, Deus deseja mudar o seu quadro. Mas nesta noite, Deus deseja mudar a sua direção. Mas nesta noite, Deus deseja mudar a sua vida de uma vez por todas, porquanto haverá um antes e o depois. Esse Deus que está nesse lugar, que está falando ao seu coração, e Ele está dizendo: assim como eu tirei Lázaro daquela tumba fria, eu quero tirar você dessa vida fria e vazia e transformar você em alguém de vida abundante. Oh, aleluias! Fique de pé nessa noite.